Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus além de mim? Glória a Deus. Eu digo além de mim porque o pastor Bruno está de férias, né? Glória a Deus. Tem uma coisa que crente gosta é ficar de férias, né, irmão? Aleluia. Eu estou feliz de poder retornar a essa casa, adorar a Deus em pessoas que amam as coisas que provêm do céu. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza, 1 Reis. Eu estava com 2 ministrações em meu coração e a confirmação veio dentro do Uber, da boca do motorista ainda, hein? Ele falou assim para mim: varão, eu não te conheço, tu também não me conhece, mas Deus está dizendo que a confirmação que você precisa é Elias. Eu disse, meu Deus, estava estudando sobre o profeta Ezequiel e o profeta Elias, né? 1 Reis, capítulo de número 17, em nome de Jesus. Quero externar minha alegria a Deus, mandar um abraço muito forte, meus pastores presidentes, também são meus pais, pastor Manuel, pastora Raimunda, ao nosso amigo, pastor Josué. E quando eu digo que eles mandaram, é porque eles mandaram, tá, pastor? Tem uma meia dúzia que diz, manda um beijo, né? O pastor do cidadão nem sabe onde ele está, né? Isso não é pior, não. O pior é aqueles que rodam por aí, canta, prega e não congrega, né? Mas isso não é comigo, não. Isso é no culto da palavra com o nosso pastor Josué. Amém? 1 Reis, capítulo de número 17, querido, nós vamos estar lendo alguns versículos da parte de Deus, em nome de Jesus. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Quem não achou, diga me espera que eu também vou. Glória a Deus. Verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? Os que podem, tomam o seu assento. Se você quiser e puder aplaudir ao nome do Senhor, pois a Ele seja tributada toda a honra, toda a glória e toda a nossa exaltação. Amém? Querido, eu peço a sua atenção, serei breve, serei sucinto, até porque é uma palavra revelada, direta e objetiva para os nossos corações. Amém? Eu estava indagando a Deus, perguntando de que maneira Ele queria falar com o seu povo e qual palavra confirmaria em meu coração. E quando eu entrei naquele Uber, Deus usou muito aquele homem, e o que me chama a atenção é que aquele homem é recém-convertido. Eu achei lindo, achei maravilhoso, porque quando se trata de usar para Deus não tem idade, não tem um tempo de crente e nem graduação que você tem ou não. O mais humilde entre nós, que tem um coração aberto para ouvir a voz do Senhor, o Senhor usa de uma forma extraordinária. Eu gosto do texto que nós acabamos de ler, porque falar sobre Elias é falar sobre um dos grandes profetas de toda a Bíblia Sagrada. E o profeta vai aparecer num cenário, e esse cenário aqui não está muito bom, por assim dizer. O cenário é caótico, o povo está passando uma situação muito difícil. Pastor Josué, era notório você ler em todo o Antigo Testamento a seguinte expressão: e fez o povo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porque Israel era uma hora estava firme com Deus e outra hora não estava firme com Deus. Israel uma hora servia a Deus da maneira que deveria servir, e em contrapartida existiam momentos que eles deixavam de adorar a Deus e deixavam o seu Deus Todo-Poderoso para servir deuses baalins. E a história de Elias me chama a atenção, porque quando Elias ele entra no cenário, a história não começa narrando a infância ou muito menos a juventude do profeta,
O profeta já vai aparecer no cenário, aqui ele já está um pouquinho de idade, e ele vai profetizar dentro de um palácio, diante de um rei que nós conhecemos como Acabe. E o que me chama a atenção é porque o povo ele está andando e está andando de uma forma errante. E a profecia que Deus colocara na boca do profeta aqui não era apenas para um único rei, a palavra aqui era para todo o povo. E o que me chama a atenção é porque para falar com todo o povo aqui, não é falar com uma quantidade pequena de gente. Até porque para falar com alguém ou cuidar com alguém já é difícil. Imagine ter que direcionar a palavra para uma nação inteira. Pensa comigo, o pastor Josué já soa a camisa. Tem hora que dá vontade de tirar a gravata, pastor, e dar-lhe um nó no pescoço de um crente. Porque liderar um povo desse tamanho aqui já é um pouquinho complicado. Imagine ter que levantar uma voz profética para liberar uma palavra rema para uma nação inteira. O que entra na minha concepção e na minha teoria é que se para lidar com um povo pequeno já é difícil, para lidar com um povo grande, Deus vai ter que depender de muita gente. Até porque para falar com uma nação inteira, nós não estamos falando aqui de um milagre pequeno, nós estamos falando de um milagre extraordinariamente grande. O pensamento é para Deus levantar uma nação que está vivendo um colapso religioso, está vivendo um declínio espiritual, porque ao invés de servir ao seu Deus Todo-Poderoso, está servindo a um Deus que foi apresentado por uma mulher chamada Jezabel. E pensa comigo, gente, se o povo é grande aqui, se o povo é numeroso, a nossa ideia é, Deus vai ter que levantar muita gente, sim ou não? Até porque para liderar isso aqui, não é só o pastor Josué. Para cada departamento o pastor levanta alguém como boca de Deus para administrar a obra de Deus. E mesmo assim parece que ainda é pouco. Então pensa comigo, para Deus levantar uma nação, a ideia que nós temos é, Deus vai ter que levantar muita gente. Porque a teoria do homem é achar que Deus só está no negócio quando tem muita gente. Eu vou repetir. Às vezes a gente acha que Deus só está numa situação, Deus só está no controle de alguma coisa se tiver muita gente. Porque se não tiver muita gente, para algumas pessoas é sinônimo de quê? De que Deus não está ali. Só que quando eu olho para 1 Reis, capítulo 17, o texto me choca. Porque quando eu penso que Deus vai levantar muita gente, o versículo de número 1 do capítulo 17 começa dizendo, então Elias, vírgula. Não tem Elias Elias e mais, Elias e fulano, Elias e ciclano. A Bíblia diz Elias. E sabe por que o texto mencionou apenas Elias? Porque Deus não precisou de muita gente para fazer um milagre extraordinário. Eu não sei se você está ligado e com o coração aberto aqui para receber, mas a primeira profecia para a tua vida é isso. Para Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, Ele não precisa de muita gente. E o nosso problema é achar que tem que ter muita gente do nosso lado para Deus começar a fazer algumas coisas. Oh Jesus, eu vou liberar isso aqui. Eu estou dizendo para você que para o meu Deus salvar a sua nação e colocar a sua nação de volta aos seus caminhos, Deus não precisou de muita gente, Ele precisou de apenas um profeta. Não, está muito fraco ainda, eu vou liberar para ver se você está ligado. Eu estou dizendo para você que o meu Deus, para levantar uma nação, Ele não precisou de muita gente, Ele precisou de apenas uma. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga para ele, se para Deus levantar, pode melhorar 10 vezes. Isso é a introdução, diga, se para Deus levantar uma nação inteira, Ele precisou de apenas um profeta. Quantos Deus precisará levantar para erguer a tua casa? Eu vou liberar para quem tem uma mão para levantar e o coração aberto para receber. Eu acabei de dizer para você que a Bíblia nos deu orientação de que para Deus levantar a sua nação, Ele não precisou de muita gente. Ele precisou de alguém que primeiro tivesse os ouvidos aguçados para ouvir sua voz. Segundo, o coração aberto para receber a chamada profética. Terceiro, que não tivesse medo de arriscar. Lá vai, Deus está mandando dizer para alguém, eu não precisei levantar muita gente para levantar minha nação. E Ele está dizendo para alguém, para Ele levantar a sua casa, Ele não precisa de muita gente, Ele precisa de você. Para levantar o teu casamento, Ele não precisa de muita amizade, Ele precisa de você. Para Ele levantar o teu ministério, Ele não precisa de muita gente, Ele precisa apenas de você.
nosso problema é achar que tem que ter muita gente do lado para a gente começar a crer que Deus está no negócio. Só que o texto diz que Elias estava sozinho. Por quê, pastor? Porque nem sempre sozinho é sinônimo de estar abandonado. Não tinha uma pessoa, mas tinha o mais importante com ele: Deus. Deus não precisou trazer profeta de fora para levantar a sua nação. Ele pegou alguém que estava do lado de dentro. E às vezes o nosso problema é achar, se pastor tal entrar pelas portas da minha casa, a situação da minha família muda. Se profeta A entrar na minha vida, a situação muda. Tem gente que nem espera chegar, já vai atrás de profeta. Leva foto para ali, leva foto para lá. Leva peça de roupa para ali, leva peça de roupa para lá. Leva foto dali, leva foto para lá. E Deus está dizendo: rapaz, eu te chamei como Elias para ser boca de Deus dentro da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu ministério. Eu te chamei. Alguém acredita que foi chamado por Ele? Então levante essa mão para o alto comigo e adora a Deus. Ele chamou um. E eu penso, se foi ao coração de uma mulher que contagiou uma nação, e a mulher que eu me refiro aqui não é qualquer mulher não, gente. Eu estou falando da primeira dama daquela nação. Eu estou dizendo para você que a influência dela conseguiu cativar o coração do povo israelita, para que adorassem ao seu Deus. E olha que nem hebreia ela era. O que me chama a atenção é que não tem problema Deus usar uma pessoa. A questão é, para Deus levantar alguém, para rebater ou quebrar as teorias de Jezabel, esse alguém tem que ser conhecido. Esse alguém tem que ter nome. Esse alguém tem que ser influente. Esse alguém tem que vir de algum lugar grande. Só que depois do seu nome, a expressão aqui, a Bíblia vai nos exemplificar que o nome que aparece aqui é Tesbita. E a Tesbita, a origem dele aqui é de Tesbe. Era lugar, era a geografia de onde Elias pertencia. Só que é o único momento que nós lembramos desse nome é quando nós abrimos a passagem, quando ele aparece. Porque antes dele aparecer, o que era Tesbe? Quem era Tesbe? Quantas vezes você já pesquisou na geografia bíblica ou até mesmo no Google Maps? Deixa eu ver como é que é a cidade de Tesbe. Alguém já pesquisou? Até para o Google Maps localizar a região é difícil. Isso significa que além de Elias, ele não ser alguém influente, ele vai vir de um lugar desconhecido. Que até mesmo a tradição judaica pouco relata sobre ela. Se era desconhecido é porque não tinha muito reconhecimento. Eu penso, Deus vai ter que levantar alguém grande e de um lugar grande. Só que quando eu penso que Deus vai levantar alguém grande de um lugar grande, a Bíblia vai dizer pra gente, então Elias, quem era Elias? Alguém que apareceu agora, de onde? De Tesbe. Quem é Tesbe? Não sei, lugar desconhecido. Porque o nosso problema é achar que Deus ele só usa quem está lá na Barra da Tijuca, filho. Que Deus só usa quem está lá em Copacabana. Que Deus só usa quem está lá em Leblon. E às vezes algumas pessoas têm um certo preconceito que quando olha para as comunidades dizem, porventura, fazem que nem quando olharam para Jesus, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que o texto não vai dizer que ele veio de Jerusalém, ou veio de Judá, ou de Samaria. O texto vai dizer que ele veio de Tesbe. Sabe o que isso significa? Que meu Deus, ele não depende de lugar para poder usar alguém. Eu estou dizendo para você que o meu Deus, ele não depende de lugar para poder usar alguém. Até porque o lugar não define quem a pessoa é, mas é a pessoa que define o lugar que ela está. Eu vou liberar isso aqui, querido. Eu estou dizendo para você que ele poderia não ter nome e poderia ser num lugar desconhecido, mas é assim que Deus gosta. Ele pega as coisas tolas desse mundo para confundir a sábia. A questão não é onde você mora, não é que bairro você vive, mas é se você está disposto de sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Não é conhecido. Automaticamente Elias também não é conhecido.
E a chamada de Elias mexe comigo porque a primeira vez que ele vai se apresentar, o texto não se refere a Elias como profeta. O texto só se refere a Elias como Elias. E Elias vai profetizar aqui diante do rei e vai dizer que segundo a sua palavra não haveria orvalho e nem chuva. Eu gosto disso aqui porque o texto não chamou ele de profeta, se nós o conhecemos como profeta Elias. E quem é esse que tem moral para profetizar se está aparecendo agora na história? Até para profetizar ele tinha que ter toda uma história, todo um currículo. Tinha que ter nome, tinha que ser conhecido ou até mesmo indicado por alguém, porque naquela época tinha uns profetas lá de Acabe. Já estava tudo corrompido, mas tinha. Quem é Elias para chegar agora e começar a profetizar se nem o título de profeta ele tem? Porque às vezes a gente acha que o nosso status, o nosso cargo vai nos fazer alguém. Ele começa a profetizar e a palavra que ele termina dizendo é: e segundo a minha palavra, ponto. É o único profeta que na hora de profetizar não disse assim te diz o Senhor. O que era costume e tradição entre os profetas, porque assim iriam crer que a palavra verdadeiramente era de Deus. Só que ele não termina a sua frase dizendo assim diz o Senhor. E a pergunta que não quer calar: por que é que ele não usa a expressão assim te diz o Senhor? Aí o texto vai dizer que ele está cuja face de quem, gente? O Senhor. Há quem diga que o erro aqui do profeta foi esse. Foi ele não ter usado assim te diz o Senhor e ter usado segundo a minha palavra. E eu vejo gente abrindo pretexto para pregar dizendo que o Senhor só enviou para o Querite porque ele começou o ministério da maneira errada. Só que se Elias tivesse errado, a Bíblia iria provar. Até porque eu aprendi uma frase, eu não sei se você vai gravar, mas aonde a Bíblia não fala, meu filho, eu não escuto. A Bíblia não diz que Elias aqui, ele estava em pecado. Até porque se tivesse em pecado, a profecia dele cairia por terra. Mas depois que ele profetiza, a terra fica 3 anos e meio sem chover. Opa! Primeiro ponto, se cumpriu. Segundo ponto, ele está dizendo em cujo a face eu estou. No Senhor em cuja face eu estou. Sabe por que Elias não menciona assim te diz o Senhor? Porque Elias ele tem autonomia. Sabe por que o texto não se refere primeiro como profeta, mas sim como Elias? Porque antes de ser profeta, Elias tem identidade. É por isso que as coisas acontecem na hora que ele profetiza, porque ele tem identidade. Pastor, prova para mim, provo. Ele só profetiza dizendo, segundo a minha palavra, porque ele tem autonomia. Repita isso, autonomia. Pode melhorar 10 vezes, autonomia. Pastor Bruno, o que é autonomia? No nosso dicionário, simples e básico, moral. Repita isso, moral. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que Elias, ele profetiza sem ser ainda considerado profeta, porque ele tem moral. Eu não sei se alguém vai conseguir dar glória a Deus, porque aqui aperta um pouquinho, mas eu estou dizendo para você que não é todo mundo que tem essa autonomia. Não é todo mundo que tem essa moral. Às vezes a gente pega alguém e diz assim, fulano não prega sobre família, por que será? Aí alguém vai dizer assim, não, porque Deus me chamou para pregar só isso. Deus me chamou para pregar só esse tema. Deus me chamou para pregar só sobre isso aqui. Filho, aonde está escrito isso? Aonde está escrito que as ministrações eram de forma isolada? Pessoa que não prega devido ao tema cuja a Bíblia nos apresenta é porque não tem autonomia, não tem moral. E só tem autonomia e só tem moral quem vive aquilo que prega. Eu estou dizendo para você que tem gente que não prega sobre família porque não tem autonomia, não tem moral, não sabe governar bem a sua casa. Não é a mesma coisa que é dentro de casa, o que se mostra-se aqui dentro da igreja. Não tem moral. Pastor, porque algumas pessoas não pregam sobre... Eu vou falar, Jesus. Porque algumas pessoas não pregam sobre casamento. Não tem moral, não vive. Não sabe honrar esposo. Não sabe honrar esposa. Aqui dentro dá um beijo na face. Outra coisa, dá um tapa lá em casa. Porque algumas pessoas não pregam sobre filhos. Não tem moral. Não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe corrigir.
mais passa a mão do que corrige. Tem moral aonde, filho, para ministrar sobre isso? Quer ver apertar mais agora? Eu só falei de coisa natural, agora vamos para o espiritual. Sabe por que algumas pessoas não pregam sobre o pecado? Sabe por que algumas pessoas não pregam sobre adultério? Sabe por que algumas pessoas não pregam sobre fornicação? Porque não tem autonomia, filho. Não tem moral. E profeta que é profeta de autoridade, ele profetiza e tem identidade antes de ter nome, antes de ter cargo, antes de ser conhecido como profeta. Elias, antes de pregar no palácio, ele tem uma vida com Deus antes de chegar no palácio. Elias só chega no palácio porque ele foi preparado antes de chegar no palácio. E sabe por que tu não chega? Sabe por que tu não alcança? Sabe por que tu não recebe? Sabe por que as promessas não se cumprem? Não tem moral, não tem autonomia, não vive o que prega, não tem identidade com Deus. Meu filho, ele não pecou porque ele não disse assente do Senhor, é porque ele tinha autonomia, ele tinha moral. Se ele tem autonomia e ele tem moral, ele tem vida com Deus. Acabou. E quem tem vida com Deus não precisa ficar de formalidade. Quem tem que ter formalidade é quem ainda não se entregou a Cristo. Até porque depois que você se entrega a Cristo, ele para de ser Deus, ele para de ser Senhor, ele passa a ser seu Pai. Jesus mesmo disse: vocês já não são mais servos, vocês são, se eu sou filho, isso significa que eu tenho um pai. Deus, ele é Deus de todos, Senhor de muitos, mas ele é pai de poucos. Ele só é pai de quem tem intimidade. Pastor Bruno, mas a palavra do Senhor vai dizer que depois que ele profetiza, foi logo após ele profetizar, versículo 2, vem uma ordem do Senhor. E qual era a ordem? Elias, sai daqui. E vai para onde, gente? E vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Pastor, se ele não está em pecado, se ele não está em erro, para o que é que o Senhor manda ele sair de cena? Porque depois que ele começa a pregar a verdade, alguém procura matar. A maioria da chamada de Elias foi correndo. Ele chegava, entregava a verdade e pum, tinha que meter o pé. Por que pregava a verdade? E quem prega a verdade sempre é assim, nunca vai estar com a agenda cheia não. Nunca vai dar em todo canto pregando. Pastor, por que é que Deus manda ele sair de cena? Porque ele sabe que a chamada de Elias está correndo risco. E é o único respaldo que Elias tem para sair de dentro do lugar onde ele estava. Qual? O risco de morrer. Até porque existe uma meia dúzia de crente inventando um monte de historinha para sair do lugar onde está. Não sei se eu posso falar isso. Não adianta você ficar correndo para todo canto não, meu filho. Não adianta você ficar correndo para todo canto não, minha filha. Se você não está correndo risco nenhum, permaneça onde você está, porque quem te sustenta foi quem te colocou lá. Aí a gente fica arranjando pretexto para sair de lugares. Eu não gostava da liderança tal, eu não gostava do meu dirigente, eu tinha problema com não sei quem, ninguém ligava para mim, ninguém olhava para mim, coitadinho de mim, tá igual aquele desenho, ô céus, ô vidas, ou não sei o que, né? O único respaldo que Elias tem para sair é porque ele está correndo risco. Se ele não tivesse correndo risco, ele tinha que ficar no lugar onde ele estava. Pastor, então por que ele vai para o Querite? Porque no Querite o caráter de profeta vai ser formado. Glória. Ele começou profetizando, ele viu que seria morto. O Senhor manda ele se retirar, e se manda ele se retirar é porque Elias não iria saber lidar com a situação ou como reagir a ela. Então, para que Elias, todas as vezes que profetizasse, não ficasse fugindo, saindo de cena toda hora, o Senhor vai fazer o quê? Vai forjar o caráter dele. Vai aprender, Elias vai ter que aprender como lidar com as situações que ele está vivendo. É por isso que termina uma prova de alguém, entra outra, termina uma, entra outra, termina uma, porque a pessoa ainda não aprendeu. E enquanto a pessoa não aprende, o Senhor vai ficar levando para onde? Para o Querite.
Vai para o Querite, meu filho, tem que aprender a lidar com a situação. Para de toda hora, 6 horas por mim, pede oração ali, pede oração lá. Liga para o pastor 300.000 vezes, pastor me socorre, pastora me socorre. E nunca sabe lidar com a situação. Às vezes, se for preciso, tem crente que chama pastor até para ir em casa matar rato. Ele vai ter que sair de cena, porque ele vai ter que sair de cena. Aqui eu vou terminar minha fala. Porque no Querite ele vai ter que aprender a lidar com a situação. O que me chama a atenção no versículo de número 3 é que o Senhor manda ele ir para o Querite, o ribeiro de Querite. E o Senhor ainda vai dizer que esse Querite ficava próximo do Jordão. Olha aqui o pastor Bruno, não era mais fácil ter enviado o profeta para o Jordão? Jordão é um rio gigantesco. O Jordão tem nascente própria. E cada vez que nós falamos de ribeiro, ribeiro não tem nascente própria. Ribeiro vive de quando a maré está alta e a água do rio ele desce e chega até o ribeiro, ou da chuva que desce para poder encher o ribeiro. Isso significa que a qualquer momento ali a água poderia acabar. Se eu sei que a água pode acabar, então para que eu vou enviar o profeta para o ribeiro ao invés de enviar para o Jordão, que a água é abundante? Porque a primeira lição que Elias vai ter que aprender é que antes dele chegar aos lugares grandes, ele tem que saber lidar com as situações pequenas. Antes de Elias querer beber água daquilo que é grande, ele vai ter que aprender a beber água daquilo que é pequeno. Antes de Elias se acostumar com coisas grandes, ele vai ter que aprender a sobreviver com as coisas pequenas. Aí eu me lembrei que a palavra do Senhor diz: sede fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. A lição é essa: ô Elias, tu vai ter que ir para o ribeiro, Senhor, porque o ribeiro, se o Jordão está logo perto. Porque o teu problema, Elias, se tu começar no lugar grande, tu nunca vai saber lidar com as situações pequenas. Ou seja, quando você chegar em lugares grandes, você vai sempre desprezar ou menosprezar as pequenas. É por isso que Deus ainda não deu casa própria para muita gente. É para isso que Deus ainda não deu carro para muita gente. É por isso que Deus ainda não estruturou a vida financeira ou material de muita gente. Porque não sabe ser fiel no pouco. E está achando que Deus colocar ele no muito, ele vai ser fiel. Filho, se tu não é fiel no pouco, quem dirá no muito? Elias quer aprender a ser pequeno, quer aprender a ser um grande profeta. Quero, Senhor, começa primeiro por baixo. Quer ser um grande profeta, começa com as coisas pequenas. Quer aprender a ser, começa sentando para ouvir no culto da palavra. Começa aprendendo: pastor, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar. Senta primeiro para ouvir, meu filho. Senta primeiro para aprender. Até porque tem gente que entra, pastor, e quer ensinar como é que dirige uma obra. Quer ensinar como... Não, a igreja tem que se adequar a mim. Tem que não, meu filho. São pessoas que ainda não desceram ao ribeiro. São pessoas que ainda não aprenderam a sobreviver com aquilo que ainda é pequeno. Aí não vem um culto de doutrina. Aí não vem a escola dominical. Não participa de evangelismo. Não participa de missão. Nem se torna um dizimista da casa do Senhor. E acha que Deus vai honrar como, filho? Oh, Jesus. Eu sei que é difícil dar glória a Deus. O pastor Bruno está acostumado a pregar sem glória a Deus. É assim mesmo. Quando confronta a pessoa não dá glória, só balança a cabeça. Eu estou acostumado, filho. Eu estou dizendo para você que você quer viver as coisas grandes na sua vida, aprenda a viver com as coisas pequenas. Diga para alguém: quer viver o sobrenatural de Deus? Então aprenda a ser fiel no natural. Diga: quer viver as coisas grandes de Deus? Aprenda a ser fiel nas coisas pequenas. Quer ser usada nas áreas grandes? Aprenda a ser pequeno na presença. Pastor, por que ribeiro e não Jordão? Simples. Porque ribeiro aqui, eu falei que ribeiro, para ele encher, ele precisa ou da maré tá alta, ou da chuva. Então, se ele não tem nascente, significa que o ribeiro é um lugar de dependência. Ele depende de alguma coisa para poder encher.
Por que não Jordão, pastor Bruno? Porque Jordão tem nascente própria. E quem tem nascente própria não precisa de nada para poder encher ele. Aí eu entendi o porquê que ele profetizava e saía de cena e não ficava triste. Porque ele aprendeu no lugar da dependência. Se ele precisava de alguma coisa para encher, o ribeiro se tornava dependente. Aquilo que tem nascente própria é o que, gente? Fala de orgulhoso, fala de soberbo, fala de prepotente, fala de pessoas que não precisam de nada. Eu não preciso de nada, eu ando sozinho, eu prego sozinho, eu canto sozinho, eu toco sozinho. E se não me chamar não funciona, e se não me chamar não acontece, se eu não dirigir não flui, se eu não pregar não acontece. Coitado, meu filho, você quer identificar um profeta, quer saber se ele foi nascido do ribeiro ou se foi nascido do Jordão? É fácil, filho, passa na rua e cumprimenta com a paz do Senhor. Aí tu vai me dizer quem é ou não é. Geralmente quando é soberbo, bebeu do Jordão, nunca bebeu do ribeiro. Agora quem bebe do ribeiro, ele diz: se eu pregar, louvado seja Deus. Mas se eu não pregar, ele continua sendo Deus. Se eu cantar, ele é Deus. Mas se eu não cantar, ele Ribeiro fala de dependência. Terceira coisa, sabe por que ele vai para o ribeiro? Porque o ribeiro dependia mais da chuva para encher do que uma maré alta. Até porque para a maré ficar alta tinha que depender do quê? Da chuva. O Jordão já tem nascente própria. Ele não se enche por aquilo que vem do céu, ele se enche por aquilo que vem da terra. O ribeiro já é diferente. Para ele se encher, ele se enche com aquilo que vem do céu e não daquilo que vem. O que Deus está dizendo para Elias é assim: Elias, tu quer ser profeta? Primeiro, aprenda que o que você precisa para ser profeta não está aqui embaixo. O que tu precisa para ser alguém na minha presença não está aqui embaixo. Aí eu vou ter que rasgar o verbo aqui para dizer isso para alguém. Filho, o que tu está precisando para a tua felicidade ser restaurada, para a alegria voltar para o teu rosto, para a paz voltar para dentro da tua casa, não é as coisas dessa terra. Tem gente que está preocupado com o Jordão. Senhor, me dá casa, me dá carro, me dá casamento, me dá filho, me dá relacionamento, achando que vai curar ou tratar alguma coisa. E Deus está ensinando para Elias: Elias, aprenda que o que você está precisando não é daquilo que vem na terra, mas é aquilo que vem do céu. Eu vim liberar uma palavra rema e profética para o teu coração, que aquilo que você precisa não é da terra, não é da terra, não é da terra, é do céu. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como eu queria que tu agarrasse a mão de alguém aí. Oh, pega na mão dele, pega na mão dela com autoridade. Diga: a cura para a tua depressão não vem da terra, vem do céu. A cura para a tua crise de ansiedade não vem da terra, vem do céu. A alegria que você precisa não vem da terra, vem do céu. Eita! Alguém já vai começar a receber algo do céu. Ah, meu Deus do céu! Levante essa mão e receba, e receba, e receba, e receba. Eu vou profetizar até 3. E os músicos vão louvar e eu entrego o microfone. Inarashuri minarakandarai. O diabo vai cair por terra, porque ele estava te enchendo teus olhos com as coisas dessa terra, achando que você só vai ser feliz, só vai ser alguém quando tiver tudo dessa terra. Olha isso aqui, olha isso aqui. O único profeta que vive provisão de Deus é quem bebe do ribeiro. Por quê? Porque se ele bebesse do Jordão, os corpos não iriam alimentar. Agora, porque ele bebeu do ribeiro, e ribeiro fala de dependência, o Senhor está dizendo: fica tranquilo, assim como o que tu precisa está do céu, água, a carne e o pão também eu providencio.
Chuva aqui que vem do céu fala de dependência espiritual. Pão e carne aqui fala de provisão material. Deus está dizendo, quando você aprender a ser primeiro dependente no espiritual, fica tranquilo que as demais coisas serão acrescentadas, meu filho. Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que pessoas hoje descerão para o ribeiro de Querite e não para o Jordão. Eu profetizo um e-mail em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui se tornou uma escola de profeta. Eu profetizo 2 para a glória de Deus. Não vai ser o Jordão que vai encher essa igreja, vai ser o ribeiro de Querite. Eu profetizo 2,5. Se prepara, porque o próximo Elias que Deus vai levantar vai ser você, 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 vai ser você. Eu profetizo 3. Seja cheio dessa provisão em nome de Jesus. Oh, aleluia! Rebica lá. Eu sou a água que procura no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no